E olha só, agora vamos mudar de assunto para falar de economia. Além da segunda cesta básica mais cara do país, Santa Catarina também tem o metro quadrado mais caro do Brasil, conforme o Índice Nacional da Construção Civil de setembro. Esses números são pontos negativos ou podem ser positivos para o Estado? Bom, sobre isso e o impacto do custo de vida no nosso bolso, a gente vai conversar então agora com o economista e executivo de planejamento financeiro, Maico Brandi, que já está aqui conosco. Boa tarde, Maico, muito bem-vindo. Boa tarde, Grazi, obrigado pelo convite. Muito bem. A gente quer entender por que Santa Catarina tem um custo de vida, Maico, tão elevado e que a gente quer saber se isso é bom ou ruim também, né? Claro. De fato, Santa Catarina hoje se destaca em diversos indicadores econômicos, né? Santa Catarina tem hoje tem a menor taxa de desemprego do país, tem uma das maiores rendas, é um dos maiores PIBs per capita também entre todos os estados hoje do Brasil. Isso se reflete, claro, num aumento também da busca por uma qualidade de vida maior, né? A gente tem uma renda maior disponível, então a gente busca ter, de fato, serviços que atendam às nossas necessidades e com base nisso, isso se reflete também em aumento do nosso custo de vida que a gente tem aqui no estado. Então, a busca e a oferta também de produtos e serviços de maior qualidade, então que levam aqui o estado de Santa Catarina tem um dos maiores custos de vida do país hoje. Quando a gente fala em o preço do metro quadrado mais caro, a gente sabe que está em Balneário Camboriú, mas Florianópolis também não fica muito longe e outras cidades na região, né? O que eleva o valor do preço do metro quadrado? De fato, o que a gente vem observando ao longo desses últimos anos, agora principalmente em decorrência da pandemia, a migração de pessoas que trabalhavam presencialmente em grandes centros urbanos e que hoje vêm então trabalhar de forma remota em cidades que têm uma qualidade de vida, uma infraestrutura que consiga aliar então uma boa infraestrutura de transportes, de lazer e de curtição no final de semana, com um trabalho também remoto. Então a gente observa bastante pessoas que saem de grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo, às vezes, vêm de fora do país para trabalhar então em locais como aqui o litoral de Santa Catarina, que oferece toda essa infraestrutura e consegue ainda trabalhar com salários competitivos de grandes centros urbanos. Quando a gente fala em cesta básica, né, aí a gente veio para Florianópolis, que Florianópolis tem aí, já é histórico, na verdade, né, está sempre entre as primeiras cestas básicas mais caras do país. A última pesquisa do Diese divulgou, então, que a capital tem a segunda mais cara do país, que envolve aí uma boa porcentagem do salário mínimo. Aí, quando a gente aborda esse tipo de assunto, como é que a gente enxerga isso economicamente falando? Sim, de fato, hoje Santa Catarina se destaca, né, nesse ponto como uma das maiores cestas básicas do país. O preço dos alimentos, não só em Santa Catarina, mas também em outros estados, vem sendo reajustado nos últimos meses, em decorrência também de grandes fatores externos que vêm afetando não só a economia local, mas a pandemia como um todo trouxe essa nova realidade para a economia global. E Santa Catarina não fica livre disso, né? Florianópolis acaba não sendo imune a todo esse movimento. Bom, mas por outro lado, a gente tem, como você falou também, o estado que mais emprega, né? Os índices de empregabilidade aqui também são um destaque nacionalmente. Perfeito, perfeito. Hoje, a taxa de desemprego do estado está na faixa de 3,9%, bem inferior, inclusive, à média nacional, que hoje é de 9,3%. E, além disso, a gente tem também uma grande formalização do mercado de trabalho, ou seja, a gente tem poucas pessoas que estão hoje trabalhando de forma informal. É o estado que tem a maior taxa de formalização dentro do país. Então, isso traz uma certa segurança para as pessoas, né, em termos de ter uma renda, uma previsibilidade maior de renda para todos os meses para frente. Então, isso é um ponto positivo também a ser destacado aqui no estado. Porque aí eleva as condições de aquisição. Se eu tenho um emprego fixo, né, um emprego estável, eu tenho uma boa remuneração, eu consigo comprar mais. Perfeito. Perfeito, eu consigo me planejar também, porque eu consigo traçar um planejamento para os próximos 12 meses. Como é que vai estar a minha condição financeira nos próximos 12 meses? Então, consigo ter essa previsibilidade e aí, claro, fazer compromissos mais de longo prazo. Então, isso de fato é importante. Maico, a inflação teve uma ligeira queda no último mês, né? E aí, qual é a perspectiva que a gente pode ter, né? Porque a gente depende muito dela, é através dela que muitos preços sobem, descem e oscilam, enfim. Quais são as perspectivas para os próximos meses?
O que a gente vem observando em relação à inflação, ao IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira hoje, é de fato uma queda, né? Já são 3 meses consecutivos agora de queda em relação à taxa de inflação, principalmente motivada pelo custo de transportes, influenciada pelos preços dos combustíveis. A gente sabe que o preço do combustível hoje ele reflete em toda uma cadeia, não só para a gente que depende todo dia de locomoção, mas também para os custos dos alimentos que são transportados via modal rodoviário dentro do estado e dentro do país. Então, claro que um impacto, seja para mais ou para menos o preço do combustível, ele vai ter um reflexo sobre toda a cadeia. E o que a gente vem observando, então, nesses últimos 3 meses inicialmente teve uma redução no preço dos combustíveis e agora, mais recentemente, a gente vem também notando uma queda no preço dos alimentos também, que já vem, então, tendo esse reflexo, exatamente, vem sendo repassado essa redução dos preços para os elos seguintes da cadeia. E você tocou num ponto que mexe muito no bolso das pessoas, que é o combustível. Afinal de contas, se você não tem um carro, você ocupa ônibus ou transporte de alguma outra maneira e depende do combustível. Inclusive, nós tivemos essa semana a divulgação aí de uma pesquisa que tinha colocado o preço do combustível lá em Balneário Camboriú como o mais caro do país. Essa pesquisa já foi atualizada, mas de qualquer forma, realmente, nós temos um combustível muito elevado. O que faz o preço do combustível subir tanto para pesar o nosso bolso? Hoje o que acontece é a dinâmica internacional, né? Ela é o principal fator que impulsiona, então, seja o preço para mais ou para menos. São 2 fatores hoje os principais, é o preço internacional do barril de petróleo, então a oscilação do preço acompanha muito esse movimento internacional, e aí fatores externos, como a guerra na Ucrânia, que acaba não tendo um desfecho, a Europa como um todo com bastante incerteza, então acaba influenciando que o preço tem essa instabilidade muito grande de curto prazo, então tem essas oscilações para cima e para baixo. Outro fator importante também é a taxa de câmbio, ou seja, se eu tenho uma taxa de câmbio mais elevada, na hora de comprar, então, esse barril de petróleo lá do mercado externo, ele acaba sendo por um preço mais elevado. E hoje, então, como a gente tem uma política de repasse de preços para o mercado interno, acaba sendo repassado isso para as refinarias e, consequentemente, para o nosso bolso também. Bom, para passar para o nosso bolso, olha, a gente tem que se organizar muito bem, né? Porque tem conta de luz, tem aluguel, tem comida, tem escola, tem combustível. São tantas as contas que lá no final do mês isso deixa a gente meio preocupado, porque se a gente for fazer bem as contas, parece que não vai fechar, né? Aí você, como um planejador, né, especialista em planejamento, eu quero te pedir as dicas. Como planejar para chegar lá no final do mês sem estar no vermelho? Eu acredito que o primeiro ponto e o mais importante é a gente colocar na ponta do lápis quanto que a gente está tendo de receitas todo mês e quanto estão sendo as nossas despesas. Parece trivial falar dessa forma, mas muitas pessoas acabam não fazendo esse básico, que é esse controle todo mês. Um outro ponto importante, uma dica também que eu adoto na minha vida pessoal e recomendo para todos os nossos clientes, que é você organizar as suas despesas em caixinhas. Bom, o que é fixo, o que é variável, o que é meus investimentos, e aí, a partir do mês, eu tenho um orçamento meta. Eu quero gastar X reais em determinado lazer, em cultura, em custos fixos, e eu vou controlando isso durante o mês para que eu consiga me dimensionar de acordo com as minhas necessidades. E aí sim, no final do mês, eu faço um balanço para ver se eu consegui atingir os meus objetivos que eu estabeleci lá no início do mês ou não. Então, fazer esse controle via caixinhas funciona muito bem. É importante anotar mesmo que não seja numa planilha, anotar, nem que seja numa caderneta. Toda forma de controle ela é importante. Claro que a gente tem hoje já algumas ferramentas mais sofisticadas, por exemplo, aplicativos que a gente pode controlar, que puxam um extrato, por exemplo, bancário, diretamente da nossa conta, então fazem toda essa organização. Mas, claro, se eu tenho à disposição papel e caneta, faço o controle ali e funciona, eu acredito que é uma solução também viável com toda certeza. Aí, assim, claro, né? Se a gente tiver anotado tudo certinho, a gente vai saber onde cortar, onde diminuir e onde eu preciso segurar um pouquinho mais ou onde eu posso gastar um pouquinho mais. É por aí? Perfeito, porque aí, uma vez que eu tenho o controle, eu sei exatamente por onde é que o meu dinheiro vai, de onde que ele vem, eu consigo dimensionar, bom, isso aqui é variável, se eu reduzir um pouquinho o meu lazer, eu consigo fechar as contas no final do mês no verde. Então, eu consigo, a partir disso, uma vez